investigação? No primeiro momento, o Ministério Público e a Polícia Civil apurou os procedimentos criminais a existência de um impedimento para que o Sr. Fausto Barros ocupasse o cargo que ele ocupa na Prefeitura, tendo em vista que ele foi condenado, né, pela Justiça Mineira e com sentença, inclusive, já transitada em julgado. Ele foi condenado por prática de crime de fraudes e licitações. Então, em virtude dessa condenação, ele tinha um impedimento para ocupar aquele cargo. Doutora Dia, quando ele foi assumir o cargo na Prefeitura, ele assinou uma declaração dizendo que não possuía nenhum impedimento, negando que possuía condenação, ocultando a existência dessa condenação para se legitimar a ocupar o cargo público. Essas são as licitações da gestão anterior? Exatamente. Foram de gestão anterior, então ele foi condenado com trânsito em julgado, ou seja, decisão da qual não cabe mais recurso. Exatamente. O prefeito Galileu também foi condenado nessa mesma ação, porém ele foi beneficiado com a prescrição e todo mundo acompanhou na imprensa que ele conseguiu assumir o seu mandato, né, em virtude de ter ocorrido a prescrição em relação a ele, porque ele é uma pessoa maior de 70 anos e a prescrição se conta pela metade. E nessa altura, ele, ao assumir, ele assinou uma declaração de próprio punho dizendo que ele não possuía impedimentos e uma declaração com informações falsas para a obtenção de qualquer benefício ou qualquer efeito jurídico, ela configura crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal. Pois bem, a partir dessa investigação e denúncia criminal, inclusive oferecida para a Justiça Criminal da primeira vara criminal aqui de Divinópolis, nós, em contato com a Polícia Civil, por ocasião das apurações, a doutora Adriene constatou que o Fausto Barros tinha vindo aqui à delegacia pedindo a instauração de um inquérito policial contra uma testemunha que depois contra ele lá naquela ação onde ele foi condenado. Ele queria, já ciente e consciente de que havia uma investigação em torno dele a respeito disso, ele pediu à delegacia de polícia que instaurasse um inquérito dizendo que a palavra dessa pessoa, dessa testemunha, tinha sido importante para a condenação dele, mas era caluniosa e falsa. E então ele queria que apurasse no inquérito policial essa falsidade para que ele abrisse um caminho para entrar no futuro com uma revisão criminal, que é uma ação que visa anular aquela condenação por fraudes em crimes, fraudes em licitações, né, que transitou em julgado. E no curso desse inquérito, a doutora Adriene detectou uma incongruência, porque percebeu que havia uma pretensão por trás disso, que era uma pretensão não legítima, de tentar levantar por meio da coação. Você pede a instauração de um inquérito policial contra alguém, né, como um mecanismo de coação para essa pessoa recuar e tentar falar alguma coisa que possa favorecê-lo e até rescindir aquela condenação que ele já tem transitado em julgada pelo Tribunal de Justiça e até pelo Supremo Tribunal Federal. E o interessante é que o objetivo dele foi alcançado, porque no mesmo dia, né, dias depois, aliás, que ele havia se pronunciado pedindo a instauração do inquérito policial, ele conseguiu que essa testemunha assinasse um termo de retratação. Ou seja, a pessoa admitiu culpa, dizendo que cometeu falsidade, falso testemunho, cometeu calúnia contra o Fausto Barros, né, e assinou um documento pré-fabricado que
que foi entregue a ela pelo ex-marido, e horas antes de ser ouvida aqui na delegacia, porque a equipe da nossa força-tarefa, ela foi ouvir essa pessoa aqui no gabinete, né? E ela falou que ela assinou aquele documento, mas que aquela informação não procedia, que ela só assinou aquele documento porque ela estava com medo, que ela não queria prejudicar ninguém, mas que tudo que ela havia falado no processo originário lá atrás era verdade, e que ela só assinou porque o ex-marido dela teria falado que aquilo era para acabar com aquilo. Mas ela tem alguma ligação com o Fausto Barros? Sim, já foi assessor na prefeitura. Não, por hora não. Inclusive eu pedi também, na verdade eu pedi a prisão preventiva do Fausto Barros e desse indivíduo chamado Léo, o Cláudio. O Cláudio, porque ele foi o emissário, ele que levou, o Cláudio, que levou o documento para essa testemunha assinar. Esse Cláudio que é o ex-marido. O ex-marido procurou a esposa, sabia que ela ia prestar um depoimento aqui na delegacia na parte da tarde, procurou a esposa, levando um documento já nas mãos dela, pré-fabricado, que ela não sabe quem produziu aquele texto, e convencido pelo marido e com receio das consequências da investigação que foi instaurada aqui para apurar mentira que ela teria dito e o que não foi, na verdade, o que aconteceu, ela assinou aquele documento. E esse indivíduo levou esse documento imediatamente para as mãos do Fausto Barros, que instantes depois, o Cláudio levou o documento já assinado para o Fausto Barros, e o Fausto Barros ligou posteriormente, e tudo isso documentado, né? Porque ela forneceu o telefone celular dela para a perícia espontaneamente, e nesse telefone celular constou uma ligação, inclusive, do Fausto Barros, instantes depois que ela havia assinado o documento, digamos assim, agradecendo a ela pelo bem que teria feito ao isentá-lo de responsabilidade nessa ação. Foi a semana passada. Terça-feira. A semana passada. Hoje fazendo uma semana. E nós, então, eu mais o doutor Leonardo, mais a doutora Adriene, né? E nós levamos adiante, nós viemos aqui juntos, ouvimos essa moça, e quando então ela nos revelou tudo, ela falou, olha, o que eu assinei não procede, eu assinei porque eu estava com receio, porque se trata de uma pessoa poderosa, se trata de uma pessoa que tem condições de constituir bons advogados, e eu que vai arrebentar para cima de mim, que sou a mais fraca nessa relação, porque daí vai acabar que eu tenho que pagar a indenização por danos morais, né? Mas o que eu falei no processo principal foi tudo verdade, não falei nada mentira, eu só assinei esse termo de retratação, esse recuo, essa confissão de crime de falso testemunho, sob pressão, com medo das consequências do inquérito. Inclusive, ela disse que o próprio marido, ex-marido, ela teria dito a ela que a partir do momento em que ela assinasse aquele termo de retratação, aquilo representaria um ambiente de pacificação, né? Quando então ela disse para assim, mas quem quer pacificar a situação vai pedir a instauração de um inquérito policial contra mim como mecanismo de pressão? Aí ele falou assim, não, mas esse inquérito aí já estava em andamento e ele pode ser retirado também depois por ele. E coincidentemente o Fausto Barros ligou na sequência para agradecê-la. Teria de retirar o inquérito, né? Entre aspas, retirar uma queixa aqui na delegacia da notícia que ele pediu para apurar. Ele pediu para apurar o fato. Então, quer dizer, que teria conseguido, e esse documento, qual que seria a finalidade? Ele pegar esse documento, entrar no Tribunal de Justiça com uma ação de revisão criminal, para pedir a desconstituição daquela sentença e, com isso, tirar o impedimento que ele estava tendo para assumir o cargo na prefeitura, né? Veja que essa situação enseja coação no curso dos processos, né? Ela enseja, inclusive, denunciação caluniosa, porque ele fez uma denunciação contra ela aqui sobre um fato falso. Ele fez a denúncia antes dela assinar o documento. Antes dela assinar o documento,
ele fez a denúncia aqui pedindo a instauração de inquérito para usar o inquérito como um instrumento de coação. Mas ele teria denunciado ela pelo qual crime? Calúnia, Ah, dizendo que quando ela prestou depoimento no processo em que ele foi condenado, que ela teria mentido e que teria levantado falso testemunho e isso teria prejudicado ele. Mas eu quero deixar muito claro que a condenação do senhor Fausto Barros, que foi o mesmo processo em que o prefeito Galileu foi condenado, mas com relação ao prefeito está prescrito, né, foi sentenciado pelo Dr. Mauro Piugi, da segunda vara criminal, baseado em provas materiais, documentais e testemunhais, não foi a prova testemunhal exclusivamente. Então o que nos pareceu, e pareceu num primeiro momento já, para a doutora Adriane, quando ela recebeu aquele pedido de instauração de inquérito formulado pelo senhor Fausto Barros, né, que ele estava pretendendo usar a polícia judiciária para produzir prova em favor dele mediante coação, para obter a rescisão da condenação dele lá, para tirar o impedimento para ele assumir o cargo. Então, quando ele pede a instauração de um inquérito policial como um mecanismo coativo, com informações falsas, isso representa crime de denunciação caluniosa e também coação no curso do processo. Eu entrei com a ação civil pública contra o prefeito e contra o senhor Fausto Barros, pedi o afastamento dele e ele, o juiz da vara da Fazenda Pública, não analisou o pedido liminar, mas quando surgiram essas informações que são de maior gravidade com reflexos criminais, nós entramos com um pedido de decretação da prisão preventiva dele, né, perante o juízo criminal. E num primeiro momento, aliás, nós pedimos o afastamento dele, pedimos a proibição dele frequentar o estabelecimento da prefeitura e qualquer outro tipo de órgão municipal e não manter contato com testemunhas, né? Mas quando a doutora Adriane me trouxe a conhecimento o fato de que essa mulher, ela tinha assinado uma retratação, um recuo, né? Então aí nós percebemos que o fato era bem mais grave, então eu acrescentei ao pedido anterior, o Dr. Marcelo não tinha analisado ainda o pedido anterior, eu acrescentei aquele pedido, o pedido de prisão preventiva. esses pedidos são de quando? Esses pedidos são semana passada. E foram Também. decretadas as prisões preventivas? A prisão preventiva o Dr. Marcelo não decretou, que ele entendeu que seria suficiente a determinação do afastamento. Nós fizemos a busca e apreensão no gabinete dele, hoje, busca e apreensão na residência dele, né? E na residência dele foram encontrados, além de R$29 mil em dinheiro, foi encontrada uma arma de fogo, e por isso ele foi conduzido preso em flagrante por posse de arma de fogo, porque ele possui ela sem qualquer tipo de Ele está regularização. caminhado agora? Ele está detido, está preso em flagrante por posse ilegal de arma. Porque a prisão, É feita a perícia primeiro da arma para ver se cabe fiança ou não. R$29 mil. E no bolso dele, cerca de R$2.100 em dinheiro, né? E um cheque de R$2.000. Caso entenda que cabe, né, a fiança, qual que é o valor da fiança? Não, aí tudo vai ser deliberado pelo doutor, Tem um limite? Não tem? pela doutora, né, que está conduzindo o presidindo O limite chega a mais de R$3 milhões. Vai de um salário mínimo até R$3 milhões. É o delegado que está de plantão que verifica as circunstâncias e a... Mas ainda não há informações sobre o cabimento dessa prisão, dessa Foi dinheiro e fiança. cheque? Por enquanto ele está detido. Por enquanto ele está detido, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, e esse auto de prisão em flagrante depois vai ser analisado pela autoridade da Polícia Judiciária, no caso quem preside é a doutora Adriane. Aliás, hoje é o plantonista, né? O delegado de plantão, doutor Marco Antônio, ele vai analisar o cabimento ou não. Nós estamos avaliando aqui do ponto de vista da reincidência dele, ele já foi condenado anteriormente. Nós vamos avaliar aqui se há algum elemento que nos permita a não concessão da fiança, mas é lógico que se é cabível, se ela couber, é um direito dele e ela será arbitrada, respeitada a condição econômica dele naturalmente, e, portanto,
se cabível e quitada, ele poderá ser liberado. Ele não, ele teve busca e apreensão também decretada na residência dele. Os mandados de busca e apreensão, né? 5 mandados de busca e apreensão. Chegaram a apreender algum computador, documento, celular? Vários. Teve cheque também? Cheque apreendido E esse cheque no bolso dele. nominal? Não. É um cheque que a gente vai procurar a origem, né? Por que o cheque estava com ele, o dinheiro em espécie, né? Cerca de R$2.000 que estavam no bolso dele, todo em notas, né? De 50, de 20 e de 10. Né? E nós perguntamos a ele por que razão ele tinha aquele dinheiro no bolso. Ele disse que ele não deixa dinheiro em banco, porque ele carrega o dinheiro das despesas pessoais dele. Na casa foi apreendido o valor de R$29.000 também em dinheiro, e a gente vai apurar se tem, através da instauração de um novo inquérito policial, para apurar lavagem de dinheiro, apurar qualquer outro tipo de crime contra o sistema financeiro, porque valores não declarados podem representar que ele seja produto de crime, produto de ilícito, porque, convenhamos nós, é incomum uma pessoa manter um grande valor em dinheiro em casa e não deixá-lo no banco dos rendimentos naturais das aplicações. Doutor Gilberto, mesmo que tenha acatado agora o afastamento dele, o Galileu continua respondendo na ação que foi... O prefeito, veja só, eu estou encaminhando, porque quando o prefeito contrata alguém que tem impedimento, ele comete crime de responsabilidade. Mas como o prefeito tem o chamado e tão falado foro privilegiado, o prefeito responde criminalmente perante o Tribunal de Justiça, nós estamos encaminhando essa documentação para a análise do Procurador-Geral de Justiça, para que, verificando que ele realmente teria cometido crime de responsabilidade, denunciá-lo lá perante o tribunal para que ele responda por isso. Independentemente disso, ele vai responder a uma ação civil pública que foi movida por mim também a semana passada, né, pela nomeação de uma pessoa que ostentava condenação criminal por fraudes e licitações. Eu penso, sinceramente, que chega a ser bizarro e inexplicável que alguém que ocupe um cargo de braço direito dentro da administração municipal, chefe de gabinete, seja uma pessoa com condenação criminal exatamente por fraudes em licitações e que, portanto, tem acesso a toda a estrutura do poder público municipal para prosseguir fazendo coisas ilícitas nessa área. Ele tem acesso a todos os procedimentos licitatórios, tem participação em todos os procedimentos licitatórios, então me parece aberrante até a atitude de quem nomeia uma pessoa com esse tipo de antecedente para ocupar um cargo tão relevante na administração pública. Ele então responder por improbidade. Improbidade administrativa na área civil, na área da fazenda, na vara da fazenda pública, né, ação de natureza civil, de improbidade administrativa por haver nomeado alguém que tinha impedimento por condenação criminal, sem prejuízo, juntamente com o próprio Fausto. É na ação que o senhor já A deu ação civil entrada. pública ela é contra o Fausto e contra o prefeito. O prefeito por ter nomeado, né, e o Fausto por ter assinado uma declaração mentindo a condição dele de condenado pela justiça. Né? E na primeira vara criminal tem uma ação penal contra o Fausto por falsidade ideológica, porque ele assinou um documento com informação falsa, né? E um inquérito sob a presidência da doutora Adriene por coação no curso do processo e denunciação caluniosa. E hoje, em virtude da prisão pela posse da arma, a prisão em flagrante, né? Por isso, se couber a fiança, ele será liberado posteriormente. E também nós vamos apurar a origem desse dinheiro, né, por qual razão esse dinheiro estava armazenado em casa, a origem dele, lógico, se for lícita, né, se for compatível com a capacidade financeira dele, né, o dinheiro será restituído, mas caso não se comprove a licitude da origem desse dinheiro, nós apuraremos também em um outro inquérito policial, né, eventual tipo de prática criminosa também. Então, doutor, essa condenação dele foi quando? Foi em 2014, transitou em julgado agora em 2016,
A condenação foi em 2014, mas o ato que ele foi já do governo foi anterior, foi em Foi na administração anterior. Galileu. Entendeu? E qual licitação que era? Agora, De obra. assim, os números das licitações. Não, A da administração de obra, É, qual tipo de obra ela, que era? ela não é uma. Não me recordo aqui os números, né, e as hipóteses concretas, Como a né? doutora Adriana deu a sentença, talvez ela tenha... Ela tem esse elemento. Agora, é importante deixar claro também que esta é uma força-tarefa, né, que tem a parceria e a união do Ministério Público e a Polícia Judiciária, que vai prosseguir em caráter permanente, né, para apurar outras situações que podem ensejar ilícito também, tanto na administração municipal como também na Câmara Municipal. Doutor, a gente está aqui no estado da Adriane a respeito do que o Fausto Barros falou. Nesse coletivo agora, nesse momento que ele está envolvido em história, ele nega qualquer tipo de coação ou qualquer oferecimento de vantagem para a obtenção da assinatura do documento. Apesar de confirmar que procurou as pessoas envolvidas, mas o documento foi assinado espontaneamente. Doutor Leonardo, o que vai acontecer daqui para frente? Então, o que ainda falta esclarecer? A doutora Adriana pode falar. Na verdade, a doutora Tem Adriana... as imagens do senhor também falando, Na né? verdade, nós temos aí, né, dentro dessa força-tarefa, né, juntamente com o Ministério Público, né, que nós constituímos, nós temos, na verdade, outras investigações também em andamento, que eu posso falar para vocês. Nós teremos outras etapas, outras fases também dessa força-tarefa que foi constituída entre a Polícia Civil de Minas Gerais e o Ministério Público. Por hora, na verdade, é o seguinte... Né, tem-se a ação penal, o juiz da primeira vara que não recebeu a denúncia em seu favor, né, o Fausto Barros era tratado como denunciado perante a primeira vara criminal, né, réu, né, ou seja, por falsidade ideológica, afastado de suas funções, não podendo sequer adentrar no prédio da prefeitura, que é contado por pessoas ligadas à administração municipal. Temos conosco aqui dentro da delegacia regional um inquérito, na verdade, que está apurando a denunciação caluniosa e a coação no curso do inquérito. E teríamos certamente um desdobramento aí, em razão dos documentos que foram arrecadados na data de hoje, equipamentos eletrônicos, dinheiro também, pendrive, entendeu? E inúmeros outros. O que chamou a atenção da Polícia Civil, na verdade, foi a solicitação dele, né, por instaurar um inquérito policial, e depois ele inclusive ficou monitorando na delegacia, né? Peraí, como é que está o meu inquérito? Está andando? O que já aconteceu? Aí depois nós, né, diante de um diálogo, né, dessa parceria, dessa força-tarefa montada no Ministério Público, nós fizemos o link entre a denúncia do Dr. Gilberto e o inquérito que ele estava monitorando aqui conosco. Inclusive ele chegou a vir na delegacia por algumas vezes, querendo saber, como é que está o meu inquérito, o que está acontecendo, né? Então, aí que nós fizemos o link, né, entre as duas situações, né, entre a falsidade ideológica, o procedimento que já existia no Ministério Público, e o procedimento que ele também já havia solicitado a instauração, né, aqui na delegacia regional. Vamos gravar então?